Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo. E que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com o pastor Maurício Duarte Cataneu, corintiano, arminiano, calviniano. Mentira, ele é só calvinista arminiano, né? Arminiano calvinista. Ele é wesleyano, batista, assembleiano, pentecostal tradicional, não é? Presbiteriano. Ou seja, deu tudo na mesma coisa. Pessoal, eu estou aqui novamente com o pastor Maurício. A gente não vai gastar muito tempo falando da bio e tal. Por quê? Porque ele já passou aqui pelo canal, já respondeu as nossas perguntas na entrevista. Então, para facilitar, eu estou apontando aqui para cima nesse cantinho, vai aparecer para você um card. E nesse card, você clicando, você vai lá para a entrevista do Maurício, se você quiser entender um pouco mais a visão dele em relação às perguntas que a gente fez lá. E aí, depois de ter feito isso, o canal convidou ele para voltar, e dessa vez para ele falar sobre um tema específico. Tá? Então, Maurício, muito obrigado por ter voltado, por aceitar mais esse desafio e dispensar mais um tempo aí da sua agenda para poder estar compartilhando algo conosco aqui. Bom, Fabrício, eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder estar voltando, né, ao canal O Reino em 360 Graus, e agora, né, poder compartilhar, né, um tema que eu vejo primordial, algumas coisas sobre a simplicidade da vida da igreja, né? Como viver um evangelho simples, né? E o que isso vai
acarretar, quais são os frutos desse evangelho simples que devemos viver segundo a Bíblia, né? Então, eu agradeço mais uma vez e vamos agora aí para a gente poder estar falando sobre esse assunto aí. Ok. Então, pessoal, você que já está assistindo esse pedacinho, fique com a gente até o final, para a gente poder ver aonde vai acabar esse spoiler que foi dado aí, né, que vai ser falado sobre a simplicidade do evangelho na igreja, e todo convidado que está retornando aqui, tá recebendo uma única instrução. O tema é livre, mas a gente busca que faça peça, né, que faça um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Então, o pastor Maurício entendeu que para esses últimos dias, algo pertinente seria tratar, mais uma vez, sobre a simplicidade do evangelho dentro da igreja. Então, você que está ouvindo ou assistindo, se você discordar de alguma coisa que ele falou, não precisa ir lá nos comentários, vem aqui dar a sua opinião sobre o que você acha sobre a sua simplicidade do evangelho. Tá? Aí ele foi dado a liberdade para falar o que ele quiser, o que ele pensa, não está aqui para ser julgado como melhor, pior, maior, menor, nada disso, ok? Ele veio para colocar a opinião dele, e nós aqui como canal, vamos bater um papo, se tiver alguma dúvida que eu acredite que possa gerar na sua cabeça, eu vou perguntar, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar, então assim, ele vai falar e a gente vai bater um papo aqui, beleza? Então, Maurício? Beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, agora a palavra é com você. Bora. Bom, não, vamos lá. Está tudo esclarecido. Bom, primeiramente, eu queria começar com uma frase, né? E essa frase não é minha. Essa frase é de uma pessoa assim, que eu considero muito, né? Que é o pastor Pedro Sortica, que gentilmente eu chamo de tio Pedrinho. E várias pessoas aqui na igreja também chamam ele. Uma frase... que ele me disse numa conversa que a gente estava particular, e eu até, esses dias atrás, eu publiquei no meu Facebook. Qual que é a frase? A frase é: tem muita invenção, tem muita maquinação, tem muita ideia, muito idealismo, mas o que realmente funciona é ser dependente da graça de Deus, né? Então, tem muita coisa rolando, vamos dizer, nesse âmbito chamado igreja, nessa comunidade onde os santos se reúnem, né? Alguns querem tirar proveito de alguma coisa, outros querem engrandecer o seu nome, outros querem ficar rico, outros querem ser partidariamente político por um lado ou para o outro, mas não vem ao caso, e eu também não estou aqui para falar se isso é certo ou se isso está errado. Mas sabe, Fabrício, assim, eu tenho assim não é uma visão, nada, mas eu tenho um pressentimento que quando eu estiver lá na eternidade com Jesus, isso comigo, tá? Jesus vai chegar para mim e vai olhar bem nos meus olhos assim: cara, você complicou demais. As coisas podiam ser mais simples, né? Porque o evangelho, apesar de ele ser o poder de Deus, né? Que o apóstolo Paulo vai falar que ele não se vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é algo poderoso, mas eu acho que às vezes a gente complica, a gente quer enfeitar o pavão, sabe? A gente parece que quer inventar a roda. Estão querendo inventar a roda, né? Sim. E ela já foi inventada. E ela funciona. Dizem, não sei, dizem que a roda foi inventada por uma nacionalidade que eu não posso falar agora, né? Uhum. E também não vou falar se é Manuel, se é Joaquim, não é nada disso, tá? É uma nacionalidade. Sim. Falam que fizeram a roda quadrada e usava. Conforme ela ia quebrando os cantos ali, quebrando as arestas, quando ela ficava redonda, eles jogavam fora e colocavam outra quadrada no lugar. Outra quadrada. Aí acabaram descobrindo que a redonda... A redonda funciona, né? Então, mas até mesmo essa comparação, a igreja funciona, né? O Espírito Santo, ele trabalha, né? Se a gente não endurecer o nosso coração, ele vai trabalhar.
Então, aí partindo, né, mas partindo de quê? Eu creio que a gente tem que voltar para a igreja primitiva, né? E toda essa nossa conversa, eu quero me basear em Atos 2, de 42 a 47, que tem alguns detalhes que eu acho que é simplicidade, né? Que é só viver isso e as coisas vão acontecer, né? Por exemplo, o versículo 42 diz assim, que eles perseveravam, né? Eles estavam perseverantes. E quando a gente fala perseverar, eu não entendo que perseverar seja algo fácil. E voltando na minha posição, é simples, mas não é fácil. Então, eu queria fazer um adendo aqui. Como você vai falar sobre simplicidade, já aproveita, porque assim, é uma visão minha, tá? A nossa cultura aqui, ocidental, tá? Mais aqui nos países de terceiro mundo, subdesenvolvido e tudo mais. A gente tem mania, ou foi condicionado, a não pesquisar algumas coisas. Então, a gente acaba secularizando alguns termos, algumas semânticas, algumas etimologias, porque, assim, ser simples não é ser simplório, não é algo feito de qualquer jeito, e nem algo fácil. Então, você deixa muito bem claro, porque tem pessoas pregando hoje que ser simples no evangelho, tipo assim, é simples, irmão, não precisa orar. É simples, não precisa ler. Não, mas assim, porque as pessoas acham que ser simples é tirar como que eu posso dizer, eu vou achar a palavra, calma, eu já vou te devolver a palavra já. Ser simples não é você ter uma rotina, não estou falando de ser religioso, tá? Mas, tipo, um devocional. Ah, irmão, é simples o evangelho, não precisa de devocional todo dia. Isso é simples, o evangelho é simples. Então, essa parte a gente tem que quebrar. Que as pessoas acham que ser simples é algo simplório, algo que pode ser feito de qualquer jeito e algo, né? Mas não é isso que você está falando, então manda bala. Não, justamente, quando eu cito o termo simples, é que já foi deixado algo para a gente seguir. Sim. Que funciona. E a gente vai ver o resultado. Né? Não é fácil, porque o texto começa no 42, então precisa perseverança. No que eles perseveraram? Vou tirar o óculos, porque de perto eu não consigo enxergar. Eles perseveraram, primeiramente, no ensino dos apóstolos. Você está entendendo? Qual que era o ensino dos apóstolos? Eles ensinavam o que eles ouviram de Jesus. Né? Diz os historiadores que um dos sermões muito pregado pelos apóstolos era o Sermão do Monte, que eles repetiam isso muitas vezes. Né? Então, existia, em outra tradução, a doutrina deixada pelos apóstolos, que eles ouviram de Jesus. Né? Então, dentro da simplicidade, então, se na igreja eu estou ensinando o que Jesus ensinou para os apóstolos, e eu estou vivendo isso, é isso que eu falo que é simples, você não precisa inventar nenhum adendo fora disso. Né? Então, vai lá. Mas e quando? Não, mas eu vou parando aqui, porque eu sei que a gente vai ter muita conversa sobre esse negócio do simples. É simples porque já foi deixado. Não significa que vai ser fácil seguir, tá? Mas e quando? E quando? Vamos lá. A doutrina fala isso, 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 isso. Aí a doutrina da igreja ou da instituição coloca mais isso, isso. Aí você fala que isso não bate com a doutrina do apóstolo, aí essa pregação de que o simples é pregar somente a doutrina do apóstolo cai por terra. Ah, não, mas é visão da igreja. Aí a igreja pensa assim, como que faz essa hora? Não, mas a igreja... Tá, mas essa igreja, vamos dizer assim, essa denominação, ela não pode estar acima da palavra. A autoridade máxima deixada por Jesus na terra é a palavra. Sim. Você está entendendo? Mas eu estou dizendo, na hora que você vai combater isso, você ainda é errado. Por isso que muitas vezes, é por isso que eu estou falando, a gente complica. E o resultado que o Senhor Jesus tem para a igreja não acontece. Né? Por isso que eu falei para você no começo, eu tenho a impressão que eu vou chegar no céu, Jesus assim, vai, sabe, pegar aquela palmadinha, senta aqui que eles apanharam o bumbum, porque já estava tudo certinho. Mas no corpo glorificado não vai doer tapinha no bumbum. Né? Mas assim,
Tinha um ensino, tinha uma doutrina. Em que mais que eles perseveravam? Na comunhão. Na comunhão, né? Comungavam. Comer pizza de sábado? Se você me convidar, pode até ser. Então, tem outra coisa que as pessoas secularizaram. Comunhão não é comida. Não. É uma consequência de você ter algo em comum com o seu irmão. E estar junto. Só que você não quer ter algo em comum com o seu irmão quando ele está passando por uma prova, precisando pagar uma conta de água, uma conta de luz. Você não quer ser comum com ele. Quando ele está passando fome. E quando ele está te pagando a pizza, aí você quer ter algo comum com ele. Então você está vendo? Você está dando o lado da complicação nossa. Sim. Aqui está falando, tem que perseverar na comunhão. Por que a gente complica? Porque a gente secularizou que comunhar, ter comunhão, ter comunhão... Comungar. Ter comunhão é só quando... vamos ter um tempo de comunhão aqui, irmão. Aí vai ver o que é o tempo de comunhão. É o chá, é a bolacha, é o bolo, é a churrasco. Tá, mas eu não vou ter um tempo de comunhão agora, porque tem 2 famílias aqui que estão passando fome. Exato, vamos ter um tempo de comunhão, que vai ter um tempo de oração, e nós vamos comungar, estar juntos, que também é comunhão, né? Mas é aquilo que você está colocando. Só pensa assim em comunhão quando tem festa, quando tem comida, quando tem churrasco, quando tem bolo, que também faz parte, mas mas não é só isso. Não é a essência. Não é a essência. Então a gente já falou de ensino, de doutrina, falamos de comunhão, e olha só, no partir do pão e nas orações, né? Então, olha só. E o que era o partir o pão? Era só rasgar o pão no meio? E também não era só na ceia, Santa Ceia, né? É o partir do pão mesmo, o distribuir para todo mundo ter o pão nosso de cada dia, né? Outra coisa, Maurício, outra coisa que eu vejo que é complicação, tá? Por que tem tanta gente distante da ceia do Senhor? Porque tem igreja que comemora não, né? Que realiza isso uma vez por ano. Tem igrejas famosíssimas aí, uma vez por ano. Tem igrejas que é uma vez a cada 6 meses. Tem igreja que é a cada 3 e chega na nossa que é uma vez por mês. Está errado? Não é nada disso que eu estou falando. Só que você distancia a pessoa de algo que toda vez que tem a Santa Ceia, você tem que ensinar porque o povo já esqueceu durante um mês. Só que as histórias dos pais da igreja, a história da igreja primitiva e tudo que esses homens viveram, era todo momento que eles estavam juntos, eles partiam o pão. Eles faziam a ceia, porque era o memorial que Cristo era na vida deles. Agora, eu e você aqui, se eu for na sua casa, se você não é pastor e eu não sou ninguém da igreja que tem cargo, a gente não pode ter uma ceia entre a gente. Tem igreja que não permite, que é só o pastor que pode ministrar a ceia, mas aí mete a boca nos primos lá, que só o padre que pode fazer as coisas. Qual a diferença? Nenhum. Ou seja, complica. Complicado, então, tá vendo? É os dois, né? Então você tá, eu creio que você está entendendo tudo que é a Bíblia. Eu só estou analisando junto com você. Eu estou só colocando pimenta no caldo só. Amém. E é isso aí mesmo. E nas orações, né? Não é assim, orar, vamos comer, vamos orar. Ai, Deus está aqui, alimento, em nome do Pai, de Jesus, amém. Faça mal, faça bem. Não, é perseverar. Existe uma perseverança nessas coisas. Porque se não perseverar, a gente começa a complicar e pior, desviar. Então, mas outro dia aí teve um cara que puxou minha orelha, porque falou, eu fiz uma colocação e ele quis dizer que essa minha colocação complicava as coisas, sendo que isso era para ser o simples, que é o quê? Eu e você estamos conversando, você está falando e eu estou falando, não tá? Sim. Por que quando a gente ora, só a gente que fala, a gente não para ouvir Deus? Isso não é o complicar, isso é o simples. A gente complica quando não deixa Deus falar. Por que você está orando? Por que eu estou conversando com você, se você não vai me falar nada? Para que eu quero conversar com você? Em toda oração a gente quer uma resposta, né? Mas não no sentido da resposta, Maurício. É no sentido da comunhão.
Sim. Como que eu e você tem comunhão? Conversando também. Agora a gente para e pensa, eu venho aqui, chamo você para entrevista, eu falo, Maurício, é o seguinte, vai acontecer isso, beleza. Aí eu desligo a chamada e vou embora. E você não vai falar? Você não vai dar a sua opinião? Você não vai falar com nós? Fechou de ar. Então, isso eu acho que é complicar. Não querer deixar Deus falar que é complicar. A gente complica e não deixar ele falar. Por quê? Por que eu orei, então? Bora lá. Então, olha só. Aí o que acontece quando há perseverança nessas coisas? Em cada alma havia temor. Fabrício, assim, eu tenho, e quando eu falo eu me incluo em tudo isso, eu não estou apontando para ninguém, eu estou falando para mim, que eu falei, eu tenho a sensação que as primeiras conversas que eu tiver com Jesus, ele vai chegar e, ó, você complicou. Mas, assim, falta temor, cara, falta temor para a igreja, falta temor nas pessoas, sabe? Então, se não tem doutrina dos apóstolos, né? Se não tem comunhão, se não tem partir do pão, se não tem perseverança nessas coisas, na oração, não vai ter temor, né? Até ficou famosa aí uma doutora teóloga, né, cantora aí que quis falar que não pode, a gente não deve temer a Deus. Como assim, né? Então as pessoas então o temor foi tirado fora. É temor ou medo? Que é outra coisa que foi secularizada também. Temer não é ter medo. Não. Então, aí a pessoa fala lá, você não deve temer a Deus, na cabeça dela, achando que você não deve ter medo de Deus, só que ela usou uma expressão que a gente tem que ter, que é temor, é respeito. Respeito, exatamente. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Sabe por que, Maurício, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Eu aprendi uma coisa nos cursos que eu estou fazendo, que conhecimento é diferente de sabedoria. Exemplo, eu não vou falar o nome aqui porque o YouTube pode meter a tesoura em nós. Mas tem um negocinho que vem numa garrafa assim, que é meio escuro. Uma bebida. Sim. Aí eu chego para você e falo, cara, essa bebida aqui faz mal, essa bebida aqui causa isso no estômago, essa bebida causa isso nos ossos, essa bebida causa tudo isso, causa isso. Cara, eu vi um artigo que fala isso, tem um cientista que fala isso, tem o YouTube que fala isso, tem não sei o quê, passou no Fantástico, passou não sei aonde e tal. Mas você bebe, Fabrício? Eu bebo. Adiantou ter a sabedoria, o conhecimento que aquilo ali faz mal? Não. Agora, teria sabedoria se eu pegasse esse conhecimento e colocasse em prática e não tomasse o negócio. Sim. Então, quando a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é que o temor ao Senhor te leva a conhecimento, e o conhecimento, você colocando em prática, você está tendo uma atitude sábia. Sim. Né? Então, e olha só, uma coisa vai puxando a outra, né? Havia temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Através de quem? Lembra que a gente até nos dias atrás a gente estava conversando, cadê os sinais? Né? Maurício, mas se você vier na minha casa e te tratar mal, você vai querer ficar aqui? Não. Se eu for na tua casa e te desrespeitar, você vai querer que eu continue ali? Mas de quem que é a igreja? É de Jesus. Mas ele é maltratado dentro da casa dele? E ainda quer sinais e maravilhas ainda? Exatamente, né? Porque sem contar que isso segue os que creem. Não é os que creem seguem os sinais e as maravilhas, é o contrário. Né? E hoje, aquela igreja faz um monte de coisa, vai um monte de gente para lá. Né? Então, por isso que não é fácil essas coisas, mas são simples. Sim. São simples. Sim. Não tá, pode ver, não está pedindo aqui nenhuma coisa absurda que qualquer pessoa, qualquer ser humano não possa fazer. Né? Mas lá, Moisés não falou para o povo, Deus está mandando dizer para vocês o seguinte, a minha lei não está além do mar, que você possa falar, mas eu não consigo chegar lá para... Não, ela está perto de vocês aqui. Então, assim, a gente que complica, Maurício.
Por quê? Para fazer isso daí é morte, né? Você tem que morrer para fazer tudo isso daí. Você tem que renunciar a algumas coisas para fazer isso daí. 44. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Comunhão. Não. Né? Ó, outra palavra que a gente secularizou na igreja. Desculpa, mas eu vou falar com você aqui porque eu acredito que é pertinente, tá? Tem outra palavra que a gente secularizou na igreja. Essa palavra reunido. Ok? Sim. Sim. Aquela palavra, olha só como são as coisas, Maurício. Como o povo não lê Bíblia. Aquele versículo que fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que estou no meio deles. Só que o contexto está falando daquele irmão que foi julgado ou foi injustiçado por algum outro irmão, e aí pede para trazer testemunhas, para entender o que aconteceu. Porque aonde estiver 1 ou 2, ou 2 ou mais reunidos em meu nome para resolver aquela situação, eu, Jesus, estou no meio ali para dar sabedoria para vocês resolverem a questão. Agora, Sim. Vai numa vigília, tem 3 pessoas, aí já começa, irmãos, fiquem em paz, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está ali. Não é essa reunião. Maurício, pode estar eu, você e mais fulano nessa vigília. Se eu e você não tiver algo em comum, se eu e você não tiver reunido em espírito, na mesma busca, no mesmo temor, cara, não vai acontecer nada. Sim. E isso... Porque até as pessoas até confundem que Jesus está presente mesmo fisicamente, e não é. Não. Né? É uma presença espiritual e de autoridade. E através do Espírito Santo. Sim, e de autoridade para resolver esse assunto que você falou do irmão aí. Vocês têm autoridade para resolver isso, né? Mas exatamente. Mas se eu vou na igreja, o irmãozinho tá bicudo comigo lá, a gente está reunido? A gente está no mesmo local, mas a gente está reunido? Tem tudo em comum? Não. E outra coisa... E aí quer ser mais maravilha? Não. Ter tudo em comum também tem aquilo. Ter tudo em comum não é concordar com tudo. Não. Porque e isso, assim, pelo menos assim, não sei se parou, mas até um tempo atrás aí, não, discordou, tá no inferno. Não pode discordar. Né? Essa comunhão, Maurício. Exatamente. Porque a gente vai ver isso claramente entre Pedro e Paulo, né? Que depois os caras se juntam lá, rala legal, Paulo falou, meu caminho é esse, o seu caminho, olha, é assim, assado, e um depois testifica do apostolado do outro, numa boa, sem crise, mas o negócio chegou a sair faísca, né? Então, que nem a gente já falou aqui, a igreja de Jesus tem o Espírito Santo, né? Um vai ter barbinha bonitinha, o outro vai ser careca, o outro vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, né? E tem serviço para todo mundo servir, né? Então, estar juntos, né, e ter tudo em comum parte lá da perseverança também, né? Nós precisamos perseverar, não vai... Outra coisa, o Fabrício, é simples, não é fácil, tá? Mas não acontece do dia para a noite. Você tá entendendo? Não acontece do dia para a noite. Né? Porque, que nem você falou, tem coração envolvido aí. Por isso que eu falei, tem propósitos exclusivos, né? Tem assim, tem achômetros, né? Por isso que eu acho muito importante, né? A Bíblia diz, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas ou as fontes da vida, né? Pode falar. Mas nessa hora também não entra na questão da nossa complicação de levar uma pessoa até Jesus? Porque muitas pessoas que estão na igreja hoje estão ali por emoção, e não estão ali porque entenderam o chamado para aceitar Jesus. Não entendeu que ela morreu, não entendeu que é renúncia. E nessa hora lá pro final. Mas é nessa hora que começa... Porque assim, Maurício, eu não concordo com uma frase que dizem
e põe um ponto final. Eu colocaria uma vírgula e continuaria. Ah, e a igreja é feita por homens. Ponto final. A igreja é feita por homens, vírgula, que foram salvos, resgatados pelo sangue daquele que acredita na nossa regeneração, na nossa justificação e na nossa santificação. Ponto. Agora as pessoas ficam usando isso como muleta. Não, cara, era para ser o lugar mais seguro da terra, a comunhão na igreja. Maurício, você não pode confessar o pecado com o irmão na igreja hoje. Porque em vez de ele te importar e querer te ajudar, ou ele para de olhar para você, ou vai virar pregação no próximo domingo. Tá vendo? Você está me ajudando a mostrar as complicações, né? Não, é porque eu tô com saco cheio disso daí já. Por isso que a gente tem que voltar para essas coisinhas aqui. Olha só. Jesus, né? Porque eles chegavam ao ponto de vender, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre alguns, não, entre todos. De que jeito? Segundo a necessidade de cada um, né? Se a gente for contextualizar hoje aqui, né? Eu poderia assim, de uma forma mais simples, pessoal, vamos fazer um levantamento de quem está necessitado e vamos suprir. Você está entendendo? Vamos suprir a necessidade um dos outros. Eu creio aqui que até num do Espírito Santo aí, eu até mesmo, assim, às vezes até entendo que eles já estavam preparando, pensando que Jesus já ia voltar dali pouquinho e levar tudo. Então vamos vender tudo, vamos vender junto, que não é a nossa realidade hoje. Jesus está voltando, né? Mas se você falar, irmão, pastor, vamos vender tudo, né? Quem não vender tudo tá de banco e vamos trazer tudo o dinheiro aqui, aí crucificam você. Não, volto a dizer, né? A gente tem que ter sabedoria, a gente não tem que vender a vaca, a gente tem que vender o leite da vaca e deixar a vaca lá fazendo leite para a gente continuar vendendo leite. Exatamente, porque até mesmo essa área financeira na igreja, ela complicou demais, sabe? Complicou, banalizou, você está entendendo? Porque assim, a gente vai ter vai ter aquele irmão que vai falar assim, não, o dízimo não é neotestamentário. Realmente não é, né? Vamos para Paulo. Cada um contribua segundo aquilo que está proposto no coração. Não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas quem está falando isso, deu tudo. Deu a vida dele. E se eu pensar nesse versículo só no 2, então se eu der 2, eu estou com alegria no meu coração. Você está entendendo? Então, ali também vai ser muito difícil falar assim, não, eu vou ficar com 10 e vou dar 90. Tá. Né? Eu levei uma pancada uma vez que eu estava montando um estudo para falar sobre dízimo. Eu estava lá, 10%, 10%, 10%. E eu senti Deus falar comigo, para com 10%, muda o foco. Não é você que me entrega 10%. É eu que permito você usar 90% daquilo que é meu. Acabou a conversa. Acabou. Mas o pastor pega e rouba. Problema dele. A minha parte eu estou fazendo. Porque lá naquele dia não vai caber essa conversa. Ai, Deus, sabe o que aconteceu? Eu não entregava, não ofertava, porque... Tá vendo aquele pastor que está sentado ali, ó? Ele roubava. Eu não quero saber, minha conversa é entre eu e você. Com ele eu vou conversar depois. Agora sou eu e você, Eva. Para de colocar a culpa nos outros. Adão. Mas é justamente... Por isso que eu vejo esse versículo, ele abre, assim... dá para a gente montar uma pregação. Vendiam suas propriedades, mas assim, vamos suprir, né? Vamos suprir um ao outro, né? Não só um ao outro daqui de dentro, porque tem alguém lá fora que também está, né, com fome, com frio, né, sem teto, tanta coisa que, assim, que eu entendo que a igreja é o braço de misericórdia de Deus para aqueles que ainda não estão, que não foram, que ele falou, salvos,
regenerados, santificados, purificados e estão nesse processo, né? Por quê? Porque eles precisam ver, eles precisam sentir isso, né? E é tão... Não é fácil, é simples, mas olha só o 46. Isso era feito diariamente, continuavam a se reunir no pátio do templo. Quer dizer, esse povo aqui, eles tinham saído da religião judaica, mas eles continuavam ir no templo, né? E eu não quero, assim, não quero, mas quero. Não, irmão, não preciso ir na igreja. A igreja sou eu. Tá, eu entendo que o prédio não é igreja. Eu entendo que ninguém também é igreja sozinho. Você está entendendo? E era diariamente. Aí eu falava, a gente tem um culto por semana. Quando muito, 2. E há, assim, E esses 2 cultos, às vezes, eles concorrem com um monte de outras coisas secularizadas, né? Tomam espaço e complica. Porque aqui está falando, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Mais uma vez, partiam o pão em suas casas juntos. Mas uma vez por mês que parte o pão? Não. Maurício, mas assim, ó, tem 2 coisas aí que eu gosto de colocar. Hoje é falta de interesse. E outra, nós nos tornamos consumidores, não mais adoradores. Nós nos tornamos consumidores. A gente vai na igreja... Espectadores, né? Consumidores. Não, é consumidor mesmo. Não é só espectador, não. É consumidor. Se fosse espectador, ainda estava bom, que a pessoa vai lá e só olha. Não, ela quer receber. Ela vai para receber. Sendo que a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Se você vai entregar algo para Deus, você não vai embora vazio. Mas se você vai para receber, você vai embora vazio. E outra coisa, uma vez eu conversei com um pastor aí, eu falei, pastor, precisamos voltar a ter culto. Ele falou, não, irmão, a gente tem culto 2 vezes por semana. Eu falei, não, você não entendeu. Precisamos voltar a ter culto. Quero que esses meninos aí da igreja primitiva faziam. Cultuavam a Deus com suas vidas, com seu temor, com as suas orações, com a comunhão, se preocupando com o outro. Isso é culto. Não é uma reunião de domingo. Que nem você acabou de falar. É uma reunião que está cheia de um monte de coisa e não tem o que realmente precisa. E porque também esse versículo, Fabrício, quando entra, né, partiam pão em suas casas e participavam das refeições, né, eu escutei muito disso, né, tipo assim, no templo e em casas. Aí abre aquilo, tem que ter célula, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso aqui era espontâneo. Você está entendendo? Fluía, né? Fluía. Porque eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, os apóstolos tinham acabado, e isso tomou uma proporção que nenhum homem conseguia, como que fala? Tipo, não organizar, porque era organizar, tinha organização, mas controlar, não tinha controle humano, né? Quando eu falo que assim, controle, não era o homem que estava ditando essas coisas. Se não tiver célula, a igreja não cresce. Não, peraí. Se tiver, vai crescer muito, né? Você está entendendo? Então, por isso que eu falei, invenção, muita ideia, muito idealismo, e ninguém faz o simples. Mas, Maurício, quando você conheceu a Dani, que é a sua esposa, né? Sim. Cara, quando deu aquele start que, poxa, essa vai ser a mulher da minha vida, algo do tipo, cara, você não queria ver ela todo dia? Lógico. Por mais que você não podia. Somente na sua época, que talvez você tinha que namorar com o sogro sentado no sofá ainda, que você é velho pra caramba. Mas assim, você não queria ver ela todo dia? Tá, beleza. Mas esse interesse com Deus não existe, cara. Isso porque a gente fala que a gente ama, que a gente é louco, apaixonado por Jesus. Isso é só canção. Conversa fiada. É conversa fiada. Ó, eu recebi a oportunidade de ministrar uma palavra numa igreja um tempo atrás aí,
E tinha um louvor lá. Ai, a gente só vai embora depois de tocar no Senhor. Amém, eu guardei aquilo comigo. Aí me entregaram o microfone, eu falei, ó, o pastor não me falou nem o tempo que é para eu pregar. Então, para mim, eu já entendi que eu posso ir até meia-noite. Ah, Já tô indo Glória! embora. Ô, Glória! Eu falei outra coisa. Vocês cantaram aqui que vocês só vão embora depois de tocar no Senhor, amém? Então, enquanto você não tocar, você não pode ir embora. Pronto. Senão, tudo que vocês estão cantando aqui é mentira. Eu falei, poxa, na hora do louvor vocês falam, nossa, sinta a presença poderosa de Deus aqui, tá? Da 9 horas vai todo mundo embora. Se a presença realmente está ali, eu falo, zelador, deixa a chave e vaza, eu vou ficar aqui. É muita coisa, irmão, isso é muita coisa, tem que arrumar, muita coisa, muita coisa. Ou é muita coisa que tem que tirar. Porque é simples. Porque se a presença, Maurício, se a presença é real, não precisa ficar falando no púlpito. Se ela Ninguém é real, vai ficar de pé. ninguém vai conseguir ficar de pé. Agora, nós temos animadores de plateia, né? Temos os consumidores, e Deus só quer adoradores. Olha que simples. Então, e pra gente, né, tem um negocinho aqui, é simples. Mas olha só, eles faziam tudo isso com alegria, e algumas versões vêm falar singeleza de coração, na minha aqui, King James, está falando sinceridade de coração. Eram convertidos, né, Maurício? Eram convertidos, vai, vamos ser sinceros, vai. Eram novas criaturas, e ponto final. Eram novas criaturas, acabou. Não tem muito mal a falar. É simples, se a igreja estiver cheia de novas criaturas, a gente não vai precisar ficar discutindo sobre isso. E tem mais, por isso que eu falei, o resultado principal está aqui, Fabrício, que hoje a gente não vê mais isso, porque a igreja, ela é difamada, por quê? Porque a gente não está nisso aqui. Olha só, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, em outra tradução, caindo na graça de todos. Aqui não é convertidos, não. Tudo isso que eles viviam era tão profundo, tão real, tão simples, que eles caíam na graça. As pessoas queriam ter também. Exato. Agora, a gente apresenta um Deus tão chato para o povo, por que o adolescente não quer ir para a igreja? Por quê? Para começar, a gente nem liga para os adolescentes. Por quê? São os aborrecentes. A gente profetizou isso sobre eles. Se você está falando que eles são aborrecentes, o que você vai esperar deles? Né? Mas amém, continua. Então, só encerrando. E qual que era o resultado? Olha aí, de eles viverem tudo isso aqui, e assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Posso colocar mais pimenta no molho aqui? Para o povo mandar eu sair do YouTube, para os caras cancelar meu canal? Pode? Pode. Cara, não é nada contra, pelo amor de Deus, tá? Sim. Mas vamos trocar, vamos tirar a escolinha para o batismo e vamos colocar a escolinha para aceitar Jesus. Porque, cara, a pessoa prega de Davi Sansão, o culto inteiro. No último segundo, ele pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus. E tem um monte de gente por emoção, vai lá. E aí vira esse monte de consumidor espectador. Agora, queridão, alguém aí sentiu no coração que precisa colocar sua vida em ordem e tal? Beleza. Você vai passar por uma aula comigo, 2, 3, 1 mês. Eu vou ficar 3 meses com você aqui. Vou ensinar para você realmente o que é entregar a vida para Jesus. Aí, no final desse cursinho, aí eu te pergunto, você quer aceitar Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Mas, então, você pega o discurso de Pedro acusa todo mundo, falou, vocês mataram ao Senhor Jesus, varão perfeito diante de Deus. Então, né? E o que ele fala ali, é simples. Então, mas é simples. Que nem você até brincou, né? O arminista e o calviniano, ele vai entender. Sabe, não vai ter, ali não está expondo uma ideia teológica, ou se batiza com aguinha na cabeça, ou se mergulha. É Jesus. O homem é depravado nas duas visões.
Pronto. Nas duas visões precisa de Jesus. E nas duas visões tem que se arrepender. E nas duas visões tem que ser nova criatura. Se vira. Se vira. Tem que crer nas duas visões. Porque se não crer, já está condenado. Né? Então, é muita complicação. Sabe? É muita. Por isso que aquela frase, né? A graça ela não é barata. Não. Ela é de graça, mas ela é pela graça, mas não é de graça. Exatamente, né? E a graça, ela gera dependência, né? Porque eu assim, falando de mim, Fabrício, se eu me achasse pronto, por exemplo, para o ministério, pronto para pregar, vamos dizer assim, talvez eu não pregaria, né? Mas pela graça, eu entendo a dependência de Jesus, do Espírito Santo, da palavra. Aí você baixa a bola, né? Você toma o seu lugar, né? Tem misericórdia de mim, ser propício a mim, miserável pecador, né? E Deus, me ajuda, né? Me ajuda a ser um cristão melhor, me ajuda a entender a sua palavra cada dia mais no meu coração, porque entender para os outros, é fácil você entender isso aqui e pregar para os outros. Então, é conhecimento, não é sabedoria. Exatamente. Sabedoria é quando você põe em prática. Mas, a gente complica. Você acabou de falar algo aí que complica. Você não falou que é só pela graça? Sim. E a graça vem de quem? Só de Deus, ok? Sim. Só que a gente complica. A gente vai lá e fica usando Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E falam que se não vem de vós, é dom de Deus, é a fé. E não é a graça. É a graça. Só que as pessoas falam que é a fé. Complica! Porque se é pela fé, eu não preciso da graça. Porque até o ímpio tem fé. Né? Aí, Maurício, tem uma coisa que eu quero falar também. Eu vou falar uma coisa para você que está aqui comigo, para você que está ouvindo no Spotify ou está ouvindo no YouTube. Talvez você não vai concordar na hora que eu falar a primeira frase, mas na hora que eu concluir, talvez vai fazer sentido, tá? Deus não nos aceita como nós somos, como tem sido pregado num monte de lugar aí. Nossa, Fabrício, como assim? Deus não nos aceita como nós somos. Porque se assim fosse, não precisaria cruz, não precisaria sacrifício, não precisaria da graça, não precisaria de santificação, regeneração, justificação, não precisaria de nada disso. Ok? Porque nós somos assim, nos aceitas. Agora, a beleza da graça, aí entra no que você falou, Maurício. A beleza da graça, a riqueza da graça, é que Deus nos recebe como nós estamos, na expectativa de poder trabalhar na nossa vida e transformar a gente naquilo que é que nós sejamos. Ele não nos aceita como nós somos. Ele nos recebe como estamos, na expectativa de nos transformar. Se as pessoas colocarem isso em mente, acaba um monte de problema na igreja. Sabe aquela história que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Que nem na Bíblia está escrito. Então, as pessoas precisam aprender um pouco o que tem por trás dessa frase. Sabe aquela história da audição, audição seletiva? Eu só ouço aquilo que me agrada. Eu acho que está na Bíblia, está lá no livro de Inventares, capítulo 2, versículo 20. Irmão, então vamos descomplicar e tentar viver o simples. Mas assim, Fabrício, ressaltando, né, algumas coisas para a gente já ir, para mim, para finalizando. Então, precisa perseverar no ensino da palavra, que é a doutrina dos apóstolos, né? Precisa perseverar nessa comunhão que não é comida. Mas aí, se você falar que vai para os ensinos da doutrina dos apóstolos, vai vir os irmãos falar que não precisa mais ler, pregar e estudar o Velho Testamento. Então, mas aí que tá. Eu sei, mas aí
vai partir da cosmovisão que a pessoa está empenhada, você está entendendo? Por quê? Acho que a gente até já conversou. Para mim, Deus não tem dois povos. Porque lá no Velho Testamento tinha a palavra para a igreja do Velho Testamento. Que tudo se cumpriu em Cristo. Né? Tudo. Né? Maurício, você consegue perceber que hoje nós, eu, você, nós estamos na mesma situação do que o povo do Velho Testamento, mas com uma outra revelação a ser colocada em prática? Uma nova profecia? Eu vou explicar. No Velho Testamento, tudo apontava para Cristo, correto? Sim. Aí, Abraão, Moisés, essa galerinha toda, ninguém viu Cristo. Ok? Ninguém. Só que aí os apóstolos viram e tudo mais e começaram a falar, ai, porque os profetas falaram, ai, porque não sei o quê, beleza. Só que aí, o que acontece? Nós estamos numa situação igual. Que existe o prenúncio de uma volta, Sim. certo? O prenúncio de acontecimentos que virão, talvez eu e você não veja, ok? Sim. Ou a gente participe disso. Então, aquele povo lá esperava ver Cristo, não viu. E nós hoje estamos esperando ele voltar, e talvez a gente não veja ele voltar como a gente quer. E a gente está na mesma situação. O Velho Testamento apontou para Cristo, beleza? Falando, ó, ele vai vir. O Novo Testamento fala, aquilo se cumpriu. Só que nós estamos numa situação que fala, mas falta um livro lá ainda. Faltam alguns acontecimentos lá ainda. Então, a gente está na mesma situação, cara. Sim, e tudo aponta para Cristo. Por isso que eu estou falando, né? Se a pessoa olhar Jesus, ela não vai ficar dividindo a Bíblia no meio, né? Ela vai entender que tudo vai apontar para Cristo. Então, oração, comunhão, né? Partir o pão, né? Estar junto, se reunir, cultuar, como você bem disse, cultuar, né? Ter alegria, cara, sabe? E, a gente passou por todo esses momentos aí de pandemia, perdemos pessoas queridas, sabe? Isso tudo veio para... Mas a gente... Aí também tem aquele outro versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Nós precisamos ter alegria, voltar a acreditar, né? Vamos dizer assim, não que a gente tenha parado de acreditar, mas tem esse foco que você falou, o nosso rei está vindo, né? O nosso rei vai voltar para nos levar. Não sei se a gente vai estar vivo, não sei se a gente já vai ter morrido, mas é importante que tudo vai se culminar nele, né? Ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? E alegria, sinceridade ou singeleza de coração, cara, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu, sabe? Você pode ter um pouco mais de sabedoria que eu, né? Eu posso ter, às vezes, em um determinado assunto ou em uma determinada situação da vida, por isso que a gente precisa um do outro, né? É um corpo, não é? É um corpo, né? E fechando tudo isso, eu voltaria para Filipenses 2, cara, né? Que o próprio Senhor Jesus ali vai dizer, né, que mesmo ele sendo achado em forma de Deus, né, sendo o próprio Deus, ele não se apegou, mas se esvaziou, né? Então, eu entendo assim, Fabrício, o vaso cheio, sabe, o vasão que se acha que está cheio, ele tem dois caminhos, né? Ou ele sobe para a casa do oleiro, né? Lá o oleiro sabe o que fazer com ele, né? Ou ele vai se esborrachar e se quebrar sem estar na casa do oleiro é complicado, cara. Então, eu acho que quando a gente complica, a gente se esborracha sem estar na mão do oleiro, né? Quando a gente está na mão do oleiro, pode doer, ele pode moer a gente de novo, ele pode fazer a massa de novo, mas ele faz o vaso vazio para ele encher daquilo que ele tem, né? Para esse vaso, né?
com o Espírito Santo, uma pessoa agora mais simples, né? Então, é nesse foco aí que eu entendo, né? Se a gente se esvaziar, Deus vai nos encher, vai nos colocar para ser servo, né? As pessoas vão ver isso. Essas coisas podem acontecer, né, na nossa vida. Isso aqui, tem muita gente que fala, mas isso aí Deus tinha um propósito para que eles vivessem assim, para a igreja crescer. Eu falei, ué, e esse propósito acabou? Você está entendendo? Então é isso, né? Vamos simplificar para a gente não se estrumbicar. E não se explica, se estrumbica, né? É. Mas o pessoal era só ver, é algo empírico, né? Não precisa nem de profecia, não precisa de revelação, cara. A igreja estava numa situação totalmente poderosa porque fazia algo simples, com presença de Deus, com tudo. Ela começou a complicar e essa presença começou a também, sabe, começou a se afastar dessa presença e tá onde está hoje. Eu te pergunto, deu certo complicar? Não. Ponto, não tem. Eu esqueci. Você vê que nem cita o nome de diabo, de Satanás, nada. Quer dizer, para eles, e Satanás estava lá, não estava? Né? Porque não fazia diferença, porque eles estavam focados em ser igreja. Né? Eles estavam focados em verdadeiramente ser uma igreja. E então, isso... Mas aí que tá, né? Tinha discernimento espiritual, né? Eles sabiam o que era diabo e o que era Espírito Santo. Sim. Tanto é que Paulo, em uma de suas viagens, recebendo elogios de uma mulher que hoje todo pregador ia assim, nossa, uau, ele só olha para ela assim, sai dela. Acabou. E quase morreu por causa disso. E depois o outro lá que quis comprar o que ele tinha, né? Também. Então, assim, a questão é essa. A oferta era boa, irmão. Hoje em dia tinha tentado vender o dom, que tem uns tentando vender, porque vende na tua língua, um monte de coisa aí. Mas a questão é essa, lá eles estavam olhando para Deus e dando as costas para o diabo. Hoje, a gente dá as costas a gente olha para o diabo e vai se afastando até chegar em Deus, entendeu? Então, é só isso. O diabo está lá. Na época de Jesus também não tinha o diabo lá? Tinha, ele falava dele, expulsava. Agora, mudou o foco. Complicou as coisas. Complicou. Como eu não tenho autoridade, Maurício, aí eu vou para o currículo, aí eu vou para a entrevista do diabo, eu faço um monte de coisa. Sim. Eu vou para metodologias, aí eu vou fazer igual Salomão. Vou fazer igual Salomão, querendo prender demônio, converter os demônios para ele poder ficar de boa com as mulheres dele, né? Porque a gente não vê isso na Bíblia, mas a história das chaves de Salomão, um monte de coisa do ocultismo que vem tudo de Salomão, nós temos uma seita enorme no mundo inteiro, que tudo é pautado em Salomão. Então, a sabedoria que ele tinha, ele usou de forma errada em algum momento e acabou se lascando. Mas, assim, a gente está tentando fazer a mesma coisa. Em vez de buscar estar na presença de Jesus, e só falar, amigão, esse lugar não é para você. Tchau. Vaza. Discernimento espiritual, amigão. Tchau. Sabe, Maurício? É entender. Uma coisa que eu falo, a igreja é a instituição, é o povo que pode tocar o físico e o espiritual. Ela tem autoridade. Sim. Ela deixou o espiritual de lado. Sabe, a gente poderia ter resolvido muitas coisas na nossa comunidade, na nossa sociedade, se nós entendêssemos o que estava acontecendo lá no reino espiritual. Na nossa nação. Não, mas a gente tem que começar aqui, né? Sim. Eu li um livro que o cara era, sabe, uma vida de jejum, uma vida de ministrar cura, uma vida poderosa no ministério dele. Ele escreve até um livro. E ele fala que numa certa vez ele fez uma conferência e logo no início, no primeiro dia, vem uma menina com a sua avózinha ali, que era cega de nascença. E Deus fala para ele, ora por ela. Ele orava. A senhora está vendo? Ela falou, não. Aí Deus falava para ele, pede para ela voltar amanhã. Tudo bem. No outro dia,
No final do culto, quem estava vindo lá? A senhorinha. Ele orava. Terminava a oração e falava, tá enxergando? Ela falou, não. Deus falava para ele, pede para ela voltar amanhã. 7º dia da campanha. Aqui não tem nada a ver com o dia de 7, tá, gente? Pelo amor de Deus. No 7º dia, Maurício, ele falou que ele não aguentava mais. Vergonha. Em orar e nada acontecer. A senhorinha veio, na última vez. Ele orou. Ele falou, a senhora tá vendo? Ela falou, tô. Virou aquele negócio na igreja. E aí, enquanto a galera tava tudo ali chorando e tudo tal, Deus falou para ele, Deus mostrou para ele que tinha uma entidade sobre a vida daquela moça, daquela mulher, que era como se fosse um polvo. Tinha 7 tentáculos na frente do rosto dela. E cada dia, cada oração que ele fazia, Deus tirava um tentáculo. E se ele desiste na primeiro dia? Tava cego até hoje. Se a senhorinha desiste no primeiro dia? Amém. Mas assim, não estou dizendo aqui para virar a igreja dos milagres, campanha, não é isso. Mas a gente precisa voltar a ter interesse por aquilo que é realmente. Tem um livro, não sei se é do Tozer ou se é do Pink, eu não sei, não lembro agora, eu nunca lembro, que acho que chama O Homem Espiritual. Ele fala que a relação do mundo espiritual com o reino físico é tão forte. Se nós entendêssemos as consequências das nossas ações aqui no mundo físico, a gente pensaria 2 vezes antes de levantar da cadeira. Porque o levantar da cadeira, naquele momento, pode causar algo tremendo no reino espiritual que a gente não sabe. Porque a gente não tem interesse sobre isso. Só que você vai falar sobre isso é utopia? Você vai falar isso na igreja é utopia? A igreja não acredita no que é espiritual. E, ao mesmo tempo, que é o espiritual de Deus lá. Mas, é isso. Vamos ser simples, né? Porque eu acho também que Jesus ele até usou na questão de sermos simples como a pomba, né? Mas então, porque a simplicidade faz, porque Jesus, ele era tão simples que ele estava no meio, precisou, no final lá, precisou de alguém identificá-lo, né, para poder prender ele, né, mas a simplicidade dele, na simplicidade dele, ele nunca deixou de fazer tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse, que era a vontade do Pai, né? E o Espírito Santo ali dirigindo ele em tudo. É outra coisa que poderia estar simples na igreja. Cada um entender o seu papel ali dentro, só. E queimar por isso. Só, Maurício. Não vai ser todo mundo pastor. Não vai ser todo mundo mestre. Não vai ser todo mundo cantor, cara. Você concorda comigo ou não? Cada membro saber a parte do corpo que ele vai só isso. Ser o que ele... Exatamente. Só isso, mas precisa simplicidade, Fabrício. Precisa, como diria, precisa humildade para a orelha não querer ser pé. E para a mão não querer ser coração. Aí vai lá no primeiro ponto, a conversão, a nova criatura. Paulo fala o seguinte, tem que ser transformado por onde? Renovação do entendimento. Quando renova o entendimento, você consegue compreender a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Para quem? Para ele. Deus. Para ele. Não é boa, perfeita, agradável para mim. Tem que começar por aí. É boa, perfeita, agradável para ele. Maurício, o dedo mindinho só serve para quê no corpo? Só para dar pancada no cantinho do móvel. Só. Não, para coçar a orelha é bom, cara. Mas o corpo inteiro sofre. Tem que dar honra pro dedinho. Sim. Agora, se cada um soubesse o seu papel, ia ficar tão mais leve. Agora, é 20% fazendo aquilo que 80% tá só querendo consumir. Aí sobrecarrega. Aí tem pessoas com 20 cargos na igreja e já não sabe o que faz. Quem quer cargo, traz cargas. Né?
Você tem aí uma igreja que tem 50 músicos. Aí você fala que você vai ter turnos de oração na igreja, não aparece nenhum lá para tocar. É que o ministério dele não é orar, né? Não, mas ele toca na oração, ele toca. Só que no domingo tem 300 pessoas para ver ele tocar. Na oração só tem Jesus. Ah, bora, vai. Já falamos demais. Tá bom. Mas é isso, né? Eu creio que precisamos voltar aos princípios, voltar à palavra e abrir o nosso coração, né? E acreditar na igreja, né? Porque é outra coisa, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs desacreditou da igreja, né? Eu acho que até por isso também essa mornidão, esse desajuste, essa falta de entendimento e de revelação, porque o que é a igreja? É um lugar que eu vou lá domingo, lá vejo um pessoal, de vez em quando tem uns ranguinhos. Não, né? Mas tem os dois pontos de vista. A pessoa está falando da igreja ou da instituição, né? Então. E se a igreja permitir ser instituição, alguma coisa está errada. Ou seja, né? Perguntaram, o Billy Graham, você quer ser presidente? A pessoa não quer me rebaixar. Então. Igreja, você quer ser instituição? É melhor. Dá menos trabalho. Mas amém. Mas é isso. Pessoas. Eu creio. Pode falar. Vamos continuar dependendo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da sua graça, do seu amor, né? E vamos que vamos. Amém. Pessoas, esse foi o Maurício Duarte Cataneu, pastor Maurício, da Igreja Monte de Gileade. Nova Odessa. Nova Odessa. E eu acredito que isso tem queimado já no coração dele, para que um dia ele possa realmente viver isso no lugar onde ele está. Então, orem por ele, para que Deus dê a ele a mesma coragem que ele deu para Josué, porque não vai ser fácil mudar a visão da igreja hoje. Né? Você concorda comigo, né, Maurício? Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Sim. Para acontecer, nós precisamos nos posicionar e ter coragem de ir aos poucos e colocando isso para fora. Né? Sim. Porque Deus pode fazer assim? Pode. Ele vai fazer? Provavelmente não. Porque Deus é um Deus de processos. Né? Só que a gente tem o primeiro passo também. E tem mais, assim, apesar das nossas colocações, é a Bíblia. Mas a Bíblia não quer viver isso aí. Não dá hipótese. Mas é a Bíblia, né? Então que Deus abençoe a sua vida no seu ministério, né? Que te dê graça, sabedoria e coragem para, através dele, em conjunto com ele, poder começar a trazer essa visão para a igreja. Porque não adianta eu falar sobre isso também com você aqui, esperando que a igreja da outra cidade comece a agir dessa forma. Aí é só conhecimento e não se torna sabedoria. Né? É difícil falar isso? Mas não adianta isso queimar no nosso coração e a gente não colocar isso em prática também. Vai ficar aí na Bíblia. A gente vai continuar vivendo a perspectiva lá deles. Né? Lembra uma vez que eu conversei com você? Por que não tem o livro do Maurício Cataneu? Tem que ficar lendo o livro do Tozer. Tem que ficar lendo o livro do Pink. Por que não tem o livro do Maurício? Né? Por que aquele povo naquela época escrevia? Por que aquele povo naquela época tinha os sermões poderosos que ficaram aí para a história? E a gente fica só consumindo aquilo lá. Não está errado. Só que a mesma unção que estava sobre ele é para estar sobre nós também. E permanecer, como diz 2 João 2:22, se não me engano. A unção do santo está em vós e permanece em vós. Mas lá parece que eles entenderam a vocação deles. Sim. Entenderam a transformação, entenderam o que era a graça, entenderam o poder que estava dentro deles, né? E é isso que a gente precisa colocar para fora nos dias de hoje, que a igreja esqueceu de quem ela é, Maurício. Essa é a verdade. Lembra? Foi falado que qual foi a pregação? Teve uma pregação
que falou sobre isso, só que lá na igreja mesmo falou sobre isso, e eu tinha escutado isso na mesma semana, que é o filme o filme do Rei Leão. Ah, foi Vanessa. O pai dele morre, né? Sim, Só sim. que eu ouvi uma outra analogia, um pouco mais forte. O pai dele morre, ele está totalmente ali, ele encontra 2 cabeças de bagre ali. Não, vamos viver a vida. Hakuna Hakuna Matata. Matata. Beleza. Aí o leão, que é leão, começa a viver de vegetal e bicho, e virou um sapo, né? Começou a comer inseto, perdeu a sua identidade. Tá? E eu tô falando isso para a igreja, tá, gente? A igreja. Até que tem que chegar o Rafik ali, que uns falam que é o pastor, mas eu falo que acho que ele é o profeta, que ele dá uma cajadada na cabeça dele e fala, vem aqui, ó, cabra, olha aí, ó. Leva no lago e fala, olha para a água. A hora que ele olha, ele não vê mais ele vê o pai dele. E aí ele volta a entender qual era o propósito. E a igreja está precisando dessa cajadada, para voltar a olhar para a água. O que é a água, Maurício? Não precisa falar mais nada, né? O que é a água? Olhar para a água, que através dele você vai ver o seu propósito, igreja. Porque ela esqueceu de quem ela é, Maurício. Desculpa, mas é a instituição mais poderosa do planeta e do universo. Sim. Né? Efésios 3:10 fala que Deus, esse é o versículo 3:10, vou falar do contexto, tá? Fala que Deus escondeu nele, desde a fundação do mundo. Ele escondeu algo nele, que ele preferiu revelar para todo o principado e potestade através da igreja. A igreja. Qual seria a multiforme graça dele? Olha a responsabilidade dessa criança chamada igreja. Ele escondeu nele algo para revelar através da igreja. Olha a responsabilidade, cara. Sim. Agora imagine a expectativa de Deus, meu amigo. Guardar isso durante uma eternidade. E a hora que ele pega e fala, é agora que eu vou mostrar, a igreja pega e... Não quero. não. Tem cebola. Mas amém. Maurício, muito obrigado por ter voltado. Eu acredito que essas palavras vão tocar no coração de muita gente e que a gente possa, através dessas palavras, realmente também sermos tocados e sermos transformados para viver isso. Amém. Né? Então, muito obrigado. O canal Reino 360 Graus aqui pede a Deus que abençoe seu ministério, sua família, seu trabalho, e que Deus use você para colocar o início, dar um pontapé aí para que tudo isso comece a acontecer. Para ser Amém. simples, mas não simplório, não de qualquer jeito, né? Então é isso, cara. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, a gente vai ficando por aqui. Temos aí 1h10 de conversa. E eu acredito que vai trazer muita edificação, viu, meu querido? Então, amém. É isso. Tá bom? Glória a Deus. Estamos Amém. Deus tá bom. bendiga. Amém. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.